Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou engenheiro eletricista, estudante do programa de pós-graduação em Medicina e Saúde no mestrado da UFBA, Universidade Federal da Bahia. No vídeo anterior nós vimos como, a partir de um arquivo de banco de dados em Excel fornecido pelo professor de bioestatística, tratar as colunas para avaliar colunas com dados inconsistentes. Ok? Eu agora aqui estou com o banco de dados já tratado e o professor tipicamente ele passa para a gente as questões em Excel, onde a primeira tabela aqui do banco de dados do seu arquivo Excel é o banco de dados em si. Na segunda tabela vem as questões que o professor solicita e a terceira tabela vem aí os tipos de variáveis, as informações com as interpretações, nomes das variáveis e valores esperados em cada uma das colunas do banco de dados que está na tabela 1. Ok? Então a gente vai agora nesse vídeo fazer a importação dessa tabela para o SPSS. Para isso eu já formatei minha tabela no Excel, salvei. É importante que a primeira coluna, a primeira linha da sua tabela do banco de dados seja a informação com o nome das colunas que você vai tratar. E para que o SPSS consiga importar corretamente esses dados. Ok? Então esse aqui é o nosso banco de dados. Eu vou agora fechar ele aqui no Excel para que eu possa ir no SPSS e executar e importar esse arquivo. Veja que eu estou aqui rodando uma máquina Mac, dentro do Mac eu estou com a máquina virtual Windows, apesar de alguns colegas meus terem instalado o SPSS para Mac, propriamente dito, eu preferi instalar a versão para Windows, os dois funcionam da mesma forma. Bom, abriu o SPSS, você vai ver essa primeira janela aqui, você vai fechar essa primeira janela, e para importar o seu arquivo Excel, você vai clicar aqui nesse botão, abrir documento de dados. É muito importante que você selecione qual tipo de arquivo você quer abrir. Então a gente quer abrir um arquivo Excel. Os arquivos Excel eles são XLS para a versão antiga do Excel e a nova versão do Excel XLSX. Ok? Então a gente vai selecionar essa opção aqui. E aí você vai localizar o arquivo de Excel que você quer importar, que é aquele arquivo já tratado. Tá certo? Na minha máquina aqui eu estou com ele nesse diretório, exercício 5, exercício 5 pneumo XLS, está no padrão antigo ainda de Excel. Vou clicar em abrir. Quando eu clicar em abrir, ele vai me trazer aqui as planilhas, tá certo? Então ele tem a planilha banco, a planilha questões e a planilha variáveis. A gente está trabalhando com a planilha banco, não é isso? A gente quer importar aqueles dados do nosso banco de dados. Vou clicar em OK. A partir daí, o SPSS importa o arquivo de Excel e os dados que a gente via lá no Excel passam a ser apresentados aqui para a gente. Ok? Excelente. Aqui eu estou na minha visualização de dados e aí eu posso alternar para a visualização da variável. Ok? Então aqui eu estou agora com as minhas visualizações de variáveis. Nessa hora a gente vai abrir agora o Excel e vai fazer um paralelo aí. A gente vai abrir aqui o arquivo original que o professor passou em Excel e a gente vai ter que fazer um paralelo aí entre a tabela de variáveis que ele passou, a planilha de variáveis que ele passou, e a nosso arquivo importado aqui no Excel. O que eu vou fazer aqui? A gente vai ter que ter certeza de que os dados estão coerentes. Então veja, eu tenho aqui o nome da variável, prontuário, né, o prompt, é o prontuário do UPS, os valores são quaisquer. No entanto, a variável sexo é o sexo do paciente e ela espera valores 1 para masculino e 2 para feminino. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai vir aqui agora no sexo e no campo de valores eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar valor 1 masculino, adicionar, 2 para feminino, adicionar, ok. Bom, uma vez feito isso, eu consigo agora vir na visualização dos meus dados e o campo de sexo, perceba, ele já está aparecendo aqui apresentando masculino e feminino. E eu posso alternar entre ver a legenda que eu cadastrei lá dentro dos valores ou ver o valor propriamente dito. Então eu clico aqui nesse botão de rótulos do valor e aí eu vejo o valor original, 1 e 2, que foi o que veio lá do arquivo Excel, ou eu clico aqui para que ele substitua pela legenda que eu coloquei aqui na minha coluna de valores para a variável sexo.
essa seria aí a terceira etapa a ser feita, né? Então a gente já validou o banco de dados, a gente agora importou ele para o SPSS. Terceira etapa aí seria você passar por cada um desses campos. Então agora Sibilo alguma vez na vida, Isaac. Então a gente vai trazer aqui um para sim, dois para não. Então aqui Sibilo, então Sibilo, um para sim, adicionar 2 para não. Ok? Então vocês vão fazer isso aí para cada uma dessas variáveis. Todas as variáveis que o professor passou, a gente vai colocar para cada uma delas. Uma coisa que é interessante é que a gente tinha atribuído valores de missing no vídeo anterior. Então, por exemplo, o campo de Sibilo, a gente atribuiu aqui um missing como sendo 999. Tá vendo? A gente criou um padrão, como qualquer campo que não estivesse preenchido, nós iríamos atribuir com 6 dígitos 9. Então, como é que eu vou colocar isso aqui, né? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, no campo Sibilo, eu vou atribuir o valor ausente, desculpa, tá certo? Então eu vou atribuir o valor ausente como sendo um valor discreto de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então sempre que ele encontrar esse valor de 6 noves, o SPSS vai considerar que ele não deve avaliar esse valor de registro nas suas considerações, tá certo? Ele vai sinalizar para a gente quantos registros sem dado preenchido para aquela coluna, por exemplo, existem na hora de avaliar o seu banco de dados e trazer estatísticas do seu banco de dados. Fazer a mesma coisa aqui para o Sibilo 12. Sibilo 12, ele também é 1 para sim e 2 para não nos valores. Então eu vou botar, então veja que está aqui no Excel, ó, Sibilo 12, 1 para sim, 2 para não. Então a gente vai vir aqui nas variáveis, Sibilo 12, 1 para sim, 2 para não. Ok. E Sibilo 12 a gente colocou também alguns valores como missing, tá vendo? Então aqui, ó, 999, 6 noves. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui em ausente, seleciono aqui, marco aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Então vocês vão fazer isso para todos os campos, tá certo? Dá um trabalhinho, mas é uma providência aí necessária antes de começar os trabalhos. Não esqueçam de salvar o seu arquivo, e eu vou salvar aqui o arquivo como exercício 5 pneumo. Vou colocar meu nome, Victory, e a data de hoje, 26 de junho de 2013. Salvar. Ok, não esqueçam de fazer isso, principalmente no momento da prova, que é feita no computador, e aí você não quer correr o risco de, em cima da hora, perder seus dados. Próximo vídeo a gente volta já com a avaliação e resolução de algumas das questões. Ok? Obrigado, até mais.